vitória de Zelensky, o que tem chamado bastante atenção é a possibilidade da Ucrânia ou fazer parte da OTAN ou desenvolver bombas nucleares. Isto porque é o que se coloca na mesa, conforme nós havíamos comentado aí nos últimos 2 dias, uma vez que nós temos uma dificuldade bem significativa da Ucrânia em obter a ajuda ocidental, porque essa ajuda é prometida, essa ajuda está na imprensa em boa medida, entretanto, a ajuda demora a chegar na linha de frente. Pelo menos esta é uma das queixas do Zelensky. Nós assistimos isso aí ao longo dos 2 anos e meio de guerra, não é? Caminhando aí para o 3º aniversário da guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? E, além do mais, nós temos a informação de que a Rússia teria repelido a tentativa ucraniana de avançar na região de Belgorod, conforme nós comentamos aqui. E muito importante, o Putin deu uma entrevista ali para jornalistas, inclusive para um jornalista brasileiro, tratando a respeito de sua vinda ou não para o Brasil. Vamos acompanhar. Hoje é dia 18 de outubro de 2024. Vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, certo? E claro, adquira o nosso material de estudos aí, o link está na descrição do vídeo. É um e-book feito para você que quer aprofundar o conhecimento e sair da superfície. Pessoal, então vamos aqui observar. Nós temos um assunto importante. Vladimir Putin em entrevista a jornalistas que pertencem aos países do BRICS, no caso Brasil, Rússia, Índia, China e outros países que estão no processo de adesão ao BRICS, conforme nós observamos no ano passado. Nós tivemos ali na cúpula do BRICS a expansão deste bloco, não é um bloco econômico, é um agrupamento de países, não é? Para outros tantos países, outros 5 países, conforme nós observamos. O Daniel Hittner é jornalista brasileiro, salvo engano, chefe de redação, uma coisa assim, diretor, não sei, da CNN Brasil. E esteve presente em Moscou, não sei se em Moscou, mas nós teremos ali na próxima semana a cúpula dos BRICS em Kazan, não é? E o Putin acabou concedendo entrevista e o Putin chamou a atenção para 2 coisas importantes que nós vamos mencionar. Uma das coisas é vir ao Brasil, a outra coisa é a questão da Ucrânia nuclear, tá? Vamos aí falar sobre isso no vídeo de hoje, tá? Pessoal, então nós temos aí, Putin não virá ao Brasil. Essa é a primeira coisa importante aqui a ser observada, tudo bem? No caso, o jornalista do Brasil pergunta ao Putin se ele virá ao Brasil, uma vez que Putin foi convidado. Tá, mas por que o Putin viria ao Brasil? Pelo fato do Brasil, no atual ano, em 2024, é o presidente do G20. E todo país presidente do G20 faz, ao longo do mês de novembro, uma cúpula a fim de discutir ali o que avançou, o que não avançou nos projetos ali que o país apresenta enquanto presidente do G20. No caso, o Brasil, presidente do G20, e o nosso país propõe 3 coisas. É o caso da redução da desigualdade, uma reformulação da questão são 3 coisas, não é? A redução da desigualdade é um assunto sempre batido aí pelo governo do Brasil, né? A outra coisa é sobre uma reformulação do poderio no mundo, em especial o Conselho de Segurança da ONU. E o terceiro tópico que o Brasil propõe é a transição energética, né? Só que, curiosamente, pensando no BRICS, os países que entraram para o BRICS são todos eles, não é? Ou parte considerável deles, grandes produtores de petróleo, tá certo? É o caso do Irã, da Arábia Saudita, que está no processo de adentrar para o BRICS, não é? A Arábia Saudita ainda não formalizou todo o processo de adesão ao BRICS, enfim, tá? Mas, de qualquer maneira, os países aí, novos membros do BRICS, são países que são importantes produtores de petróleo e gás, né? A Rússia tem grande quantidade de petróleo, né? Um dos mais importantes fornecedores de gás aí na economia internacional, apesar das sanções econômicas contra a Rússia, não é? Bem, então o Brasil, pelo motivo de sediar aí o G20, tem essa proposta e o Putin foi convidado pelo Brasil. Os representantes diplomáticos da Ucrânia dizem ao Brasil que não deveria convidar o Putin e cobram para que o Brasil, se o Putin vier ao Brasil, que o Brasil deverá ser
preso por conta de que o Tribunal Penal Internacional pede a prisão do Putin justamente no contexto aí da guerra entre Rússia e Ucrânia e tal. A resposta do Putin foi muito assertiva, dizendo que não viria ao Brasil porque isso iria atrapalhar o trabalho. Não é? Imagino que ele se refira aí ao trabalho dentro dos BRICS, não é? E que um representante russo irá, por fim, representar a Rússia e seus interesses aqui no Brasil no contexto do G20, né? Que ocorrerá aí ainda em novembro, mês que vem, né? E perguntado ainda a respeito da questão da Ucrânia nuclear, o Putin disse que não acredita, em alguma medida, que a Ucrânia vai desenvolver artefatos nucleares. Por quê? Se a Ucrânia enriquecer urânio, isso vai ser detectado, ok? E não acredita que os países ocidentais eventualmente irão fornecer artefatos nucleares para a Ucrânia. Então há agora esta discussão na mesa, que é justamente ou a Ucrânia faz parte da OTAN e eventualmente tem a defesa da OTAN, ou, no caso, a Ucrânia desenvolve artefatos nucleares para, por sua vez, ter condições nucleares contra a Rússia e tal. E aí isso gera um debate imenso, né? Porque até então a discussão do uso de bombas atômicas era russo, nós sabemos. Nós vimos ao longo de vários momentos da guerra o Putin se referindo à possibilidade do uso de armas atômicas, justamente se houvesse o perigo à desintegração territorial da Rússia, uma ameaça à soberania russa, ou mesmo um ataque de algum país nuclear contra a Rússia. E depois ainda o Putin muda o status nuclear da Rússia, de modo que se algum aliado de um país que tem bombas atômicas nos atacar, este aliado poderá sofrer uma retaliação nuclear também. Então, nós tínhamos que a discussão sobre a questão nuclear e o possível uso de armas nucleares estava sob Moscou, sob o comando de Moscou, digamos assim, esse debate, não é? A Ucrânia não. Agora, nessa semana a gente tem, sim, esse debate crescendo a respeito da possibilidade da Ucrânia desenvolver artefatos nucleares e eventualmente usar artefatos nucleares contra a Rússia, em especial na guerra, né? Aí, outra discussão interessante mas a Ucrânia não usaria uma arma nuclear contra a Rússia, mas sim contra os territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia. As províncias de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, conforme nós sabemos, enfim, né? Nós temos uma série de territórios no atual momento dentro da Ucrânia que estão sob o comando russo. Além da Crimeia, nós temos 120 mil quilômetros quadrados que da Rússia, aliás, da Ucrânia, hoje sob a ocupação ucraniana, conforme nós estamos observando, não é? E o Putin, de certa maneira, nessa coletiva de imprensa, digamos assim, eu recomendo que vocês assistam, ele acaba tirando por menos que não. O Putin não vai vir ao Brasil, não sei o que, depois a questão da Ucrânia, né? De que a Ucrânia não terá condições de ter bombas atômicas, enfim. E aí, há aquela discussão de que sim, alguns vão falar que sim, a Ucrânia teria condições de desenvolver bombas atômicas, porque no contexto da União Soviética, a Ucrânia partilhava junto com a União Soviética bombas atômicas, então tem um know-how. E é um fato que a Ucrânia tem plutônio, pode enriquecê-lo, e além do mais, a Ucrânia é um grande país produtor de energia nuclear, então teria condições tecnológicas, técnicas, além dos recursos naturais, para o desenvolvimento de armas atômicas, né? Então agora vamos observar qual será o desdobramento deste cenário, tudo bem? Bem, logo em 2022, quando nós tivemos as tropas russas atravessando Donbass, houve muita discussão de que a Ucrânia já teve bombas atômicas e desfez das bombas atômicas no contexto do Tratado como chama lá, de Budapeste, e eventualmente acabou, né, desfazendo das bombas atômicas, enfim, né, e se tivesse não teria sido atacada, né, pelo menos há essa discussão aí em 2022, né, e aí essa discussão volta agora da Ucrânia podendo ter bombas atômicas, enfim, né. A entrevista chamou a atenção ainda porque o Daniel Hipner lá, o jornalista brasileiro, disse que o Brasil tem um STF muito independente, não é? E que se o Putin viesse ao Brasil, o STF poderia prendê-lo sim, mesmo que o Lula não queira, não é?
A questão é quem manda no Brasil, o STF ou o Lula, né? Fica aí a grande pergunta. Mas vamos avançar. Nós temos então, além dessa discussão do Putin no Brasil, Putin não foi para o outro encontro internacional na África do Sul, que era no ano passado, quando nós tivemos o encontro do BRICS, não é? Na África do Sul em 2023, que é quando houve inclusive a expansão do BRICS. Aliás, há muita expectativa porque muitos outros países estão pedindo para entrar no BRICS. A Venezuela já havia manifestado interesse ainda no ano passado. Agora nós tivemos a própria Cuba pedindo para entrar no BRICS e outros países aí da Ásia, tá certo? Vamos acompanhar como se dará essa possibilidade do BRICS e se haverá de fato mais uma expansão do BRICS. Vamos observar, enfim, tá? Bem, então nós temos aí o Putin não virá ao Brasil, ponto, a questão da bomba atômica, enfim, fica aí a grande questão, como que isso vai se desdobrar, e a discussão a respeito da Coreia do Norte enviar soldados para a Ucrânia continua acontecendo, né? Circula vídeos por aí de um campo de treinamento militares ali, os soldados correndo de longe, não dá nem pra ver, o pessoal tá filmando através de um muro, né, num buraco assim, lá os soldados coreanos, sul-coreanos na luta, treinando na Rússia, blá blá blá. O pessoal também acredita no Papai Noel, né, vamos combinar. Porque assim, existe a chance real da Coreia do Norte entrar militarmente do lado da Rússia na guerra, de maneira às claras? Existe, né? Porém, você pegar um vídeo de soldados treinando, correndo, né? Falar, são soldados baixinhos, correndo. Pô, isso aí é uma brincadeira sem graça. Combinemos, né? Agora, as informações da Coreia do Sul, segundo seu sistema de inteligência, de que sim, aí é outra conversa, né? De que 1.500 soldados da Coreia do Norte foram em direção à Rússia, através da região ali de Vladivostok, para serem treinados na Rússia e segundo a Coreia do Sul, que é inimiga da Coreia do Norte por 1000 motivos, né? Nós teríamos 12.000 tropas da Coreia do Norte que estão sendo disponíveis para irem para a Rússia, tá? Vamos aí acompanhar essas informações. Aí vão dizer, não, mas e os soldados ali orientais na Rússia? Olha, há a possibilidade de serem da Coreia do Sul, como de fato serem também soldados russos que são orientais das províncias do leste russo, conforme nós mencionamos aqui, tá? Agora, por outro lado, é inquestionável que há uma aliança entre a Coreia do Norte e a Rússia? Não, ninguém está questionando isso. De fato, há inclusive o fornecimento de armas da Coreia do Norte para a Rússia, e mais do que isso, não é? Houve a troca para que a Rússia fornecesse para a Coreia do Norte tecnologia de satélites e coisa do gênero, não é? Em troca de munições, ok, né? Ninguém está negando isso também. Então, o assunto é mais complexo, né, gente? O pessoal vem me xingar aqui, o pessoal é terrível também, né? Um bando de analfabeto muitas vezes não sabe nem escrever nossa língua portuguesa gloriosa, né? Enfim, e o pessoal fica muito no fla-flu, né? Da maneira mais infantil, mas não é o nosso caso aqui agora, não é? Há possibilidade, o mundo é mais complexo, o fato é, existe que na geopolítica um interesse nacional, não é necessariamente uma luta de mocinhos e bandidos, esse é um ponto importante. Dentro das relações internacionais existe uma corrente de pensamento que chama realismo, e o Putin sem dúvida, alguém que segue uma cartilha do realismo, ou seja, o interesse do Estado, em boa medida, acima dos interesses das instituições, muitas vezes, internacionais. Aliás, a respeito do Tribunal Penal Internacional, o Putin deu risada na resposta e mais ainda, disse que países como os Estados Unidos, a China e a Turquia não reconhecem esta organização, ok? O Tribunal Penal Internacional. Então, o Putin não vai vir para o Brasil e não vai ser preso. Se fosse um presidente dos Estados Unidos, mesma coisa, porque tanto a Rússia quanto os Estados Unidos não reconhecem aí o Tribunal Penal Internacional. O Brasil reconhece, tá? Bem, então vamos aí avançar. Seguinte, nós temos Putin, né, diz que a proposta do Brasil e da China, existe uma proposta de paz entre Brasil e China, né, que é equilibrada. Pessoal, pelo teor da nossa conversa de hoje, a chance de o pessoal falar que eu sou um Russete é muito grande, né, então vamos aí observar o bingo no comentário. O que é uma bobagem, né, não se trata de ser Russete, né, enfim.
De qualquer maneira, vamos lá. Putin diz que a proposta do Brasil e da China é equilibrada, diz que não foi debatido com ele essa proposta, o que é duvidoso, né? Tudo bem. E, claro, os críticos em relação à proposta do Brasil e da China, inclusive a própria Ucrânia, nós falamos aqui, quando o Zelensky fez ali o seu discurso na ONU dizendo que não é correto que os países tentem ganhar poder em cima da Ucrânia, se referindo notavelmente ao Brasil, ao governo Lula, não é? Ao desgoverno Lula, combinemos, enfim, nós tivemos o seguinte, né? O Zelensky criticando pesado aí a proposta de paz do Brasil e da China. E tal proposta, segundo a perspectiva ucraniana, é uma proposta que beneficia a Rússia, porque não fala em devolução territorial, tá certo? Por exemplo, e nem em condenação da Rússia e tal. Fica aí a crítica feita por parte da Ucrânia em relação à proposta de paz do Brasil e da China, né? Agora, há algum tempo, nós falamos aqui também, o Putin havia dito que o Brasil, a Índia e a China estariam aptos para negociar a paz, né? Pelo que nós observamos, o país mais propício para negociar a paz é a Índia. Por quê? A Índia tem relações muito próximas com os países ocidentais, tem parcerias comerciais estratégicas importantes com os Estados Unidos, não é? Ao mesmo tempo pertence ao BRICS, que é esse agrupamento de países onde estão a Rússia e a China, né? A Índia é um país que o seu governante, o Narendra Modi, visitou Moscou e na outra, né, no próximo mês, ali dentro de 4, 5 semanas, ele visitou Kiev, tá? Quando nós olhamos a relação da Rússia com a China, não houve uma aproximação da China com a Ucrânia, tudo bem? Nós tivemos que o Kuleba, ex-ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, ele foi até a China, mas não houve um movimento da China até a Ucrânia para discutir de maneira mais aberta com a Ucrânia, não é? Nem foi o chefe de Estado. E mesmo o Brasil. O Lula não foi à Rússia, é claro, mas agora talvez irá, em decorrência da cúpula dos BRICS em Kazan, e vai se encontrar com o Putin, enfim, mas na volta o Lula não vai passar pela Ucrânia, diferentemente do governo da Índia, né? Onde é um país que, de certa maneira, busca manter uma equidistância maior em relação à Ucrânia e à Rússia, né? Então a Índia, no atual cenário, é o país que apresenta melhores condições de conseguir dialogar a paz entre a Rússia e a Ucrânia, mas ainda é muito cedo, né, para cravarmos ali um ponto assim, não, a Índia é o país adequado e ideal, certo? Mesmo porque uma eventual paz entre Rússia e Ucrânia, o cessar-fogo, depois o projeto de paz, o pós-guerra e assim por diante, não vai se dar apenas com um país neutro, digamos assim, mas vai se dar com aliados de um lado e aliados de outro, né? Os aliados eventualmente da Ucrânia são os países da Europa Ocidental, da União Europeia, os Estados Unidos, enfim, da OTAN, tá? Só que haverá negociações com esses países, com os países que são aliados da Rússia em alguma medida, a Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte, desculpem, a China, tal, né? A Coreia do Norte, o Irã e tal. Como que vai se dar? Há uma sombra muito densa, tá certo? Uma fumaça muito densa ainda nessa possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia. E aí a proposta de paz do Zelensky não é nesse plano de vitória que a guerra acabe até 2025. Não sei, vamos observar, não é? No caso, até o final de 2025. Tomara que sim, né? Putin diz que a proposta do Brasil e da China é equilibrada, não é? E tem que perguntar para os ucranianos, né? Bom, ucranianos são expulsos de Belgorod. Aqui é um ponto importante, vamos observar o seguinte. Eu estou lendo aqui um slide e não mostrei para vocês, mas é esse aqui que eu apresento os principais temas a serem abordados aqui, né? Então, ucranianos são expulsos de Belgorod. A gente comentou ontem que houve uma incursão militar da Ucrânia no território de Belgorod, que fica aqui na região ao sul, tá? Ali no norte é a região de Kursk, onde a Rússia tem obtido contraofensivas, reconquistando algumas vilas, vilarejos, enfim, e a Ucrânia fazendo ataques na direção de Korenevo, né? Enfim, então, por enquanto, esse mapa, o Live Map, não trouxe modificações nesse fronte de guerra, tá? Na região aqui ao sul, vou aumentar o mapa para você observar, que é justamente aqui
nesta região onde eu vou circular na cor preta para nós observarmos aqui, certo? Então a Ucrânia fez uma incursão militar aqui em Korenevo, né, na região de Belgorod, tá? E segundo as informações russas, houve uma contraofensiva aí e eventualmente a Rússia não permitiu com que houvesse uma instalação militar da Ucrânia naquela localidade. Tudo bem? Mesmo o Instituto para Estudos de Guerra, reportando ali blogs russos, diz que isso aconteceu, que houve uma incursão ucraniana e houve, consequentemente, uma contraofensiva russa ali e a Ucrânia não conseguiu se manter dentro da região de Belgorod. Mas há muita propaganda, muita desinformação, né? É um telefone sem fio, a questão de observarmos o que está acontecendo na guerra. Por isso que eu chamo a atenção para todos que gostam de geopolítica. Gente, dê uma olhada no nosso material de estudos, onde você tem a possibilidade de compreender historicamente as questões políticas, econômicas, históricas, ok? De toda a questão geopolítica, certo? E quando temos ali a dimensão histórica, a gente entende melhor profundidade. Quando conhecemos a geografia, a gente conhece maior profundidade ainda. E claro, um material de estudos trazendo para a gente visões controversas a respeito das guerras do século XX e assim por diante, né? Que certamente nos dá uma dimensão de visões de mundo distintas e por isso a possibilidade de entender porque que a Índia é um país que busca dialogar com ambos os lados, diferentemente da Coreia do Norte, por exemplo, não é? De qualquer maneira, fica aí essa discussão que ainda não está bem clara sobre a incursão militar da Ucrânia no território de Belgorod. Vamos continuar acompanhando e vermos em que isso dará, tá? No fronte de guerra, na linha de frente, a gente tem as disputas envolvendo Kursk, certo? Avanços russos, recuos ucranianos, a Ucrânia tentando fazer ataques na região de Korenevo, tá? Mas a Rússia resistindo, enfim, por enquanto continua algo, não é, similar ao que o dia de ontem, tá? No fronte de guerra, discussões de que a Rússia tem avançado pouco, né? Avança um quarteirão, uma rua na região de Chasiv-Yar, na região de Toretsky, tudo bem? É algo que também há muita crítica em relação à Rússia, que a Rússia avança muito pouco, há um custo de vida, um custo material bastante elevado. De qualquer maneira, continuemos acompanhando, vamos observar aí como se dará a questão da Ucrânia nuclearizada ou na OTAN. Mas é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, reitero a você que divulga o nosso conteúdo, marca a gente no Instagram, acompanha a gente por lá também. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.